ao debate aqui e análise neste Jornal do Dia, emissão especial, com Miguel Morgado e António Pinto Pereira. Agradecer aos dois a vossa presença. Penso que ainda teremos a oportunidade de ter daqui a alguns instantes Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Sim, já está a chegar. Aliás, pode sentar, Carlos, tem a abertura para isso. Mas, Miguel, começo precisamente por ti e para perceber de que forma é que tu olhas para a probabilidade de termos um governo de combate político, que é aquilo que muito se tem falado nos últimos dias, tendo em consideração aquilo que é o desenho parlamentar. Estes nomes correspondem mais ou menos a essa ideia de combate político e se isso permitirá também a entrada de nomes menos conhecidos, menos prováveis? Bem, sobre um ponto acho que estamos todos de acordo. Na medida em que o PSD vai formar governo, com o CDS, evidentemente, mas vamos a falar sobretudo do PSD. Isso é uma iniciativa liberal, é isso? A iniciativa liberal não se decide, não se quis decidir desde o início, enfim, foram indeterminações umas atrás das outras. Eu aqui neste estúdio critiquei a iniciativa liberal por não ter feito uma coligação pré-eleitoral. Compreendi as razões estratégicas desse liberal, perfeitamente razoáveis. Nada trágico, mas depois sempre também fui dizendo ao longo dos programas, bem, mas depois a iniciativa liberal irá encontrar-se com o PSD para formar uma coligação de governo. Ficarei desiludido, mas pessoalmente, claro, se isso não acontecer. Neste caso, tudo depende do PSD e terão de fazer um governo de grande agilidade política, para não lhe chamar combate político, mas de grande agilidade política, sem dúvida. Isso quer dizer o quê? Que terá que ter um pendor muito menos tecnocrático do que este, de pessoas com grande experiência política, pessoas que conhecem não só os meandros da sociedade portuguesa, em todas as suas dimensões, mas também o comportamento dos outros partidos, dos adversários, porque o PS tem um grupo parlamentar pequeno e, portanto, vai ter que andar a negociar todas as suas grandes decisões, não só orçamentais e outras, no Parlamento. Agora, quanto aos nomes, os nomes que foram elencados, muitos deles têm essa particularidade, serem pessoas que conhecem muita experiência política e, portanto, são próximos de Luís Montenegro. Agora, mas parece-me que há nomes que são implausíveis, com toda a franqueza. E não falei com ninguém, não falei com o Luís Montenegro, não falei com ninguém, por isso é uma opinião puramente pessoal, mas parece, do meu conhecimento, da minha experiência, parecem implausíveis. Ministro adjunto, foi posto ali no painel, António Leitão Amaro, acho um nome muito plausível. Miguel Poiás Maduro, acho muito pouco plausível. Miguel Poiás Maduro já foi ministro adjunto. E nestas coisas da política, enfim, as pessoas gostam de repetir ser primeiros-ministros. Não voltes a... Ser os presidentes da República. Feliz ou infeliz? Ser comissário europeu também toda a gente adora. Também toda a gente adora. Ser ministro adjunto, tantos anos depois, eu diria que a SIC deve trocar esse nome. Deve arranjar outra possibilidade. E eu sou amigo do Miguel Poiás Maduro, atenção, mas não falei com ele se ele vai ser, se foi convidado, não foi convidado. Depois, parece-me que há ali, nas vossas propostas para Ministro das Finanças, um nome que, pela sua persistência, pela sua lealdade ao partido, que foi líder do grupo parlamentar, que é o Joaquim Miranda Sarmento, é sempre um nome a estar nessa lista. Agora, nós sabemos que é uma tradição do PS e do PSD muitas vezes tentarem recrutar ministros das Finanças fora da órbita puramente partidária. Isso é verdade para António Costa também. Foi buscar Mário Centeno, convenhamos, do nada. Mário Centeno não tinha nenhuma credencial política para aparecer ali e ser Ministro das Finanças. E, claro, António Costa não o fez Ministro de Estado. Atenção, no governo da Geringonça. Não o pôs lá como Ministro de Estado. Estava lá para tratar dos assuntos das finanças, assim mais como moço de recados do que outra coisa. Depois mudou para Fernando Medina. Quando Fernando Medina é escolhido para Ministro das Finanças, aí sim. Aí é um jogo puramente partidário, da confiança pessoal partidária de António Costa. Mas a tradição, por acaso, até é do PS e do PSD, procurarem nomes. Sócrates foi buscar Teixeira dos Santos, já tinha de buscar Campos e Cunha antes dele. Foi uma grande crise que houve no governo de Sócrates por causa disso. Pedro Passos Coelho foi buscar Vítor Gaspar e mesmo depois, quando substituiu Vítor Gaspar, foi buscar Maria Luísa Albuquerque, que não era uma pessoa, depois passou a ser, mas que era uma pessoa que não era dos meandros partidários propriamente ditos. Portanto, eu acho que ainda pode haver uma surpresa desse lado. Luís Montenegro escolher um nome das finanças que, de certa maneira, esteja acima dos nomes que sempre circulam na esfera puramente partidária laranja. Só mais uma nota sobre aqueles nomes, está bem? Só mais uma. Calma já. Parece-me implausível o nome do CDS para Ministro dos Assuntos Parlamentares. Por uma razão. Não é que eu não gosto do Nuno, e o Nuno foi sempre um excelente deputado no CDS, mas o CDS conta muito pouco nesta coligação. E desta vez, o Ministro dos Assuntos Parlamentares vai ter uma grande importância política. E tem de ter peso político próprio. Próprio quer dizer que não é só pessoal, é dele e do partido a que pertence. Tem que ter acesso direto ao Primeiro-Ministro. Porque o Ministro dos Assuntos Parlamentares vai ter que andar a negociar com os grupos parlamentares todos, desde logo com a Iniciativa Liberal, que presumo que seja, embora cooperante,
um negociante difícil e exigente. Portanto, isso vale para os outros todos também. Não me parece que o CDS fique com, neste caso, o Ministério dos Assuntos Parlamentares. Muito bem. Carlos Guimarães Pinto, havendo esta disponibilidade já reiterada da AD, de Luís Montenegro, de negociar, de encontrar consensos com a IL, ainda está fora de equação estar dentro do Governo? Antes de mais, muito boa tarde a todos, cumprimento a mesa. A iniciativa liberal foi sempre bastante clara em relação àquilo que iria fazer. A primeira clareza, deixe-me explicar, porque eu acho que fomos sempre muito claros. E diga-me então onde é que não houve clareza. A primeira clareza foi irmos sozinhos em eleições, porque temos ideias diferentes das ideias do PSD e por isso era importante que essas ideias fossem testadas eleitoralmente para percebermos que peso é que essas ideias têm no eleitorado. E assim fizemos, e não acho que todo tenha sido um erro, porque os partidos são distintos, têm ideias diferentes e essas ideias devem ser testadas. Mal ou bem, foram testadas. E houve essa primeira clareza. Em campanha houve também uma clareza absoluta, que é nós estamos dispostos para apoiar uma solução com o PSD, apresentamos exatamente as condições, os pontos de convergência que poderíamos ter. Isto foi feito em campanha. Eu acho que não houve nenhum outro partido que tenha feito isso em campanha, que tenha dito de forma clara, estamos disponíveis para governar com este partido e em que condições estamos disponíveis para o fazer. Também isso foi absolutamente claro. Podemos cortar já para esta fase agora. E esse compromisso mantém-se hoje, que é... Na semana passada, Rui Rocha não respondeu perentoriamente à pergunta. Aquilo que o Rui disse de forma muito clara foi que o cenário base era não ir para o governo, porque se assumia que o PSD poderia não estar disponível para isso. Mas se o PSD estiver disponível para aceitar algumas das condições que foram colocadas, isto independentemente de cargos, o que é que seja, nós estamos disponíveis para ser solução, como foi o nosso compromisso na campanha eleitoral. Estamos disponíveis para ser solução, desde que algumas das nossas soluções sejam também aceites. Mas o que também é o abraço doce do PSD, não é? Nós não temos essas questões táticas. Nós queremos o melhor para o país. E aquilo que iremos fazer é, estamos disponíveis para ser uma solução, se aceitarem algumas das nossas ideias. Se isso não acontecer, faremos o que qualquer partido deve fazer sempre, que é apresentar boas propostas, aprovar boas propostas dos outros partidos e rejeitar as más propostas, venham elas do PSD, venham elas de qualquer partido. António Pinto Pereira, nós ainda hoje ouvimos André Ventura mais uma vez a dizer que há disponibilidade para falar com Luís Montenegro, para encontrar uma solução de um compromisso para entrar na governação, mas já sabemos que isso vai ser impossível. Já fizeram também depender, alguns dos dirigentes do Chega que aqui passaram, disseram que os próximos meses dependeriam muito dos nomes que estivessem no elenco governativo. Daqueles que surgiram, merece-lhe comentário positivo, negativo? Quer dizer, eu não tenho nada, nós não temos nada a comentar os nomes que aparecem para cargos de ministros ou secretários de Estado do PSD, porque é um partido que nos é alheio, não é? E o esforço que o André Ventura fez e que acabou de referir tem sido apenas pelo facto de termos tido uma expressão muito elevada do ponto de vista eleitoral e o PSD estar numa posição de relativo desequilíbrio em relação ao PS. Quer dizer, o nosso grande objetivo era que o Partido Socialista saísse de cena. Nós tivemos 8 anos de horrível governação, o país bateu completamente no fundo. Temos os jovens, os meus alunos, eu tenho 400 alunos por ano, e dizem-me eu acabo a licenciatura e vou lá para fora. Portanto, nós temos aos 30% de alunos a saírem todos os anos. Temos uma população envelhecida, temos crise em tudo quanto é sítio, habitação, forças de segurança, bombeiros, justiça, saúde, educação. Não há nenhuma ponta neste momento para onde pegar no país. O país bateu no fundo. Portanto, o nosso grande objetivo era que o Partido Socialista perdesse as eleições. Mas aqui a perda é muito relativa. Porque, de acordo com os dados, o AD teve a menor percentagem de votos do que o PSD sozinho em 2022. Em número de votos do Chega foi o partido que maior aumento percentual teve nestas eleições, subiu 193%. A AD subiu 9,3%, embora na relação comparativa com os mais partidos tenha descido 0,25%. O PS desceu 21,2%, o PCP desceu 14%, a IEL subiu 16,9%. De acordo com estes dados, neste momento nós temos uma descida de deputados do PS de 120 para 78%, e uma subida de deputados do PSD de 72 para 78.
Portanto, 78 do PS, 78 do PSD. Quer dizer, isto é um quadro de enorme instabilidade governativa. O que significa que, de acordo com estas contas, o PS perdeu 42 deputados, o PSD ganhou 6 deputados, o Chega ganhou 32 deputados, subiu de 12 para 50, foi o partido que mais subiu nas eleições. Na noite eleitoral o que foi a vitória da... Mas espera, para que se percebam bem os números, e é com base em números que estamos aqui a trabalhar, a AD tem neste momento 80 deputados com os 2 do CDS. A AD mais a IL tem 88 deputados e é aquilo que consegue à direita sem o Chega. A Esquerda Unida tem 92. Portanto, o PSD, mesmo bem, então muito pior se a Iniciativa Liberal, porque fica com 80 contra 92. É a tese do Rui Tavares e do Marino Mortágua. Eu não interrompi, mas deixe-me só concluir o meu raciocínio. Com certeza. Ou seja, o PSD terá muita dificuldade em governar. Em termos práticos, com o Chega, nós teríamos uma maioria de 138 deputados. Quer dizer, seria a possibilidade de haver um governo de estabilidade à direita que pudesse governar durante os 4 anos. António Pinto Pereira, isso não vai acontecer, já percebemos. Precisa de uma estabilidade e agora? governativa. Mais eleições daqui a 7, 8 meses é um caos. É uma situação que ninguém no país quer e o Chega não a tem defendido. Por isso é que nós dissemos um acordo de governo para podermos contribuir com novas reformas, com aquilo que são as ideias que vêm no programa eleitoral do Chega. Temos 565 propostas consolidadas, estruturadas, bem construídas, com o objetivo de fazer parte do governo. O PSD, para nós, e tenho aqui, enfim, um representante do PSD, o PSD para nós e o PS são 2 partidos que trouxeram durante 50 anos o país ao fundo. É mais do mesmo. E, portanto, as pessoas, eu já percebi, mas a minha pergunta agora é, e no país, deixe-me só concluir, António, viram no Chega uma possibilidade de haver uma reforma, de haver uma mudança neste país. Portanto, deram-nos um voto que neste momento equivale a quase 1.200.000. É inequívoco. Portanto, a ideia não era aquilo que tem passado muitas vezes na imprensa, que é em bicos de pés para chegarmos ao governo. Não. A ideia era, efetivamente, contribuirmos para haver estabilidade governativa à direita. Porque sem isso podemos estar aqui a fazer as maiores conjecturas. Nós temos o mesmo número de deputados do PSD e o mesmo número de deputados do PS. Mas não é dessa forma... Mantemos o governo por 4 António anos. Pinto Pereira, não é dessa forma que vão garantir a estabilidade, já se percebeu, isso é indiscutível. Rita Matias, aqui há uns dias, dizia que o comportamento do Chega dependeria muito de nomes que fossem para o governo. A minha pergunta é se... Mas não era nessa perspectiva, tanto quanto tem sido dito pelo, não percebo pelo partido, bem, eram nomes há vários fossem... dirigentes do Chega mas diferentes, eu não compreendo. Mas trouxer aqui 50 dirigentes do PSD vêm dizer provavelmente coisas diferentes. Sim. E daí ela a mesma coisa do PS. Estamos a falar de pessoas. Sim. Pessoas não pensam todas com as mesmas ideias. Isso é normal. Nós, apesar de tudo, temos pessoas variadas em todos os partidos políticos, não é? Mas eu não sei se tem sido assim tão aleatório o raciocínio. Deputados não tem sido nesse peso fortíssimo. Então não é. 50 e agora? Deputados, tivemos 6 milhões de votos, tivemos uma expressão de 4 votos no círculo eleitoral, que agora foram os resultados recentes esta semana, tivemos 2 votos. Então, quer dizer, foi o partido mais votado no círculo da imigração, com mais de 50 mil votantes. Noite eleitoral, não podemos deixar isto para fora, não é? Agora, aquilo que estava a dizer não é propriamente cada um que vem aqui do Chega a dizer uma coisa diferente. Acho que isso não é correto o que está a dizer. O que nós dissemos foi que o Chega queria um acordo de governo. E esse acordo de governo deveria implicar por ter pessoas do Chega, que temos pessoas competentes no Chega, a fazerem parte do governo. Foi rejeitado. Aquela história do não é não e do cordão não sei de quê, de sanitário, são coisas que revelam, na minha opinião modesta, uma enorme irresponsabilidade. Porque nós não estamos aqui a falar de egos, ou que o Dr. Luís Montenegro diz que tem uma quinta maior que tem o Dr. André Ventura. Estamos a falar de um país que precisa de ser salvo. Precisa de uma mudança efetiva. E essa mudança exigia... Eu estive aqui na SIC Notícias com o Ricardo Costa, no início disto tudo, há vários meses, e disse a direita, independentemente dos resultados, tem que vencer a esquerda. E tem que fazer um governo com toda a gente sentada à mesa. É o país que precisa. É o país que precisa. Nós estamos aqui a lutar por egos, o meu partido é melhor que o teu partido. E é isto que tem acontecido. Quando Luís Montenegro diz o não é não, e houve várias pessoas que eu conheço do PSD e do CDS, não estou a falar no chat, estou a falar em muitas pessoas que me vieram dizer que não se reviam naquela atitude de fecho de portas. Porque nós tínhamos uma possibilidade de ter um governo estável no país durante 4 anos. E permitir... O senhor está sempre a fazer essas rejeições. Por que razão? É uma questão de respeito. Pronto, agora vamos... É uma questão de respeito. Quando o senhor estiver a falar, eu não estou a fazer esses trejeitos. O tempo agora. É uma questão de respeito. O Chega respeito aos outros partidos. Eu pedi-lhe também respeito em relação a nós. Pronto, está para aí fazer rejeições sempre que eu digo qualquer coisa. Agora terminou o seu tempo. Vou passar para o Miguel Morgado. É a questão do respeito e da educação. Há um debate e... Um debate tem que ter elevação, antes de mais. E é isso que eu lhe peço a si. Miguel Morgado, Morgado, ver coisas que não são corretas.
O que é que se espera da oposição, tendo em consideração aqueles resultados que conhecemos, sobretudo os resultados de ontem também, que vieram reforçar um bocadinho esta dinâmica do Chega? Há aqui responsabilidades assimétricas, não é? Porque a esquerda, de regra geral, desde o LIVRE, Partido Comunista, até o Partido Socialista, vai ser oposição inflexível ao PSD. Uma grande parte da esquerda continua a achar que, no fundo, é sempre uma usurpação quando o PSD ganha eleições ao Partido Socialista. É o momento transitório até o Partido Socialista regressar ao poder. Mas, do outro lado, há dois partidos que, embora muito diferentes, e com resultados eleitorais muito diferentes, não há nenhuma dúvida que o povo português, uma grande parte do povo português, deu um grande resultado ao Chega. Ninguém vai desmentir isso, só um doido é que pode desmentir uma coisa dessas. E também, eu vou mais longe, isso reflete uma mudança política no país profunda, que eu acho que não é acidental e não acho que vai passar tão depressa como algumas pessoas pensam. Todos nós, acho eu, devemos reconhecer isso. Isso significa também que do lado mais à direita, que não está nesta esquerda do PS para a esquerda, estes dois partidos, além do PSD, Iniciativa Liberal e Chega, muito diferentes nos seus posicionamentos, têm responsabilidades particulares. Até porque eu acho, posso estar enganado, que o eleitorado da Iniciativa Liberal e do Chega irá responsabilizar diretamente as lideranças partidárias de ambos se houver uma percepção generalizada do país que as causas da instabilidade foram não Luís Montenegro e o Governo e o PSD, mas ou o Chega ou a Iniciativa Liberal. Eu acho que serão punidos. Pode acontecer eu estar completamente errado. Só estou a dizer é que isto convoca-nos a uma responsabilidade. Se o Chega diz, e André Ventura sempre disse isso, e ainda agora ouvimos dizer aqui, teve como objetivo primordial derrotar a esquerda e não derrotar o PSD, embora aí eu acho que a mensagem do Chega foi sempre muito equívoca, porque o PSD foi tratado como um adversário tão mortal como o do Partido Socialista, mas enfim, isso faz parte da tal nebulosidade da mensagem política do Chega. Mas se o Chega assumiu que a responsabilidade era derrotar a esquerda, bem, então tem que ser agora, tem que ser consequente com essa promessa que faz ao país. Portanto, tem que ser diretamente responsabilizado. Claro que eu também acho, e atenção que eu fui a favor do tal cordão sanitário, das tais linhas, eu favoreci a estratégia de Luís Montenegro, por isso tenho que fazer isto como uma espécie de disclaimer. Eu também acho que o PSD tem responsabilidades aí. Pronto, calma. Acho que o PSD agora, na posição de... Não é porque o PSD tenha que mudar agora de orientação estratégica, não é isso. Não é não, e o Luís Montenegro agora não pode voltar atrás, não haverá nenhum acordo de governo com o Chega. As pessoas podem sempre voltar atrás, Miguel. É uma questão de bom senso. Acho que para o Luís Montenegro não vale a pena. Acho que para o Luís Montenegro não vale a pena insistir nisso. Acho que para o Luís Montenegro não vale a pena. Acho que são os dados do problema e agora vamos lidar com os dados como os temos. E um dos dados para o PSD foi o povo português votou em Luís Montenegro para primeiro-ministro, mas por pouco. Por pouco. Portanto, ele está numa posição de fortaleza relativa e de fragilidade relativa. 78? Certo. Mais do que o Chega, apesar de tudo. Mais do que o Chega, apesar de tudo. Mais do que o Chega... Pronto, no nosso sistema constitucional... Na próxima eleição... Afinal de contas gosta de interromper, está a ver? Afinal de contas gosta de interromper. Não, tem razão. Não é contra pronto, afinal de contas gosta de interromper. Depois dar-me a palavra para responder ali ao Miguel. Pronto, com certeza que sim, mas é só porque há bocadinho que eu estou a ofender com a interrupção. Pronto. Já agora... Eu só ia dizer, para concluir, que o PSD também está numa posição de fragilidade relativa. Tem que negociar com todos e, portanto, acho que deve negociar mais com a Iniciativa Liberal e com o Chega do que com a restante esquerda. Isso eu também acho. Não para fazer acordos de governo, lamento. Isso eu acho que já não é possível para o Luís Montenegro. Agora, só para terminar com isto. Eu já disse isto várias vezes aqui na SIC. Volto a dizer. Acho que as eleições marcam o início de um processo de ajustamento, de aprendizagem, de transformação, chamem-lhe o que quiserem, que pode terminar, de facto, na possibilidade futura, não sabemos quando, futura, de haver entendimentos mais generalizados do que estes que nós podemos ter agora, mas isso depende não só da aprendizagem do eleitorado e do PSD, depende da aprendizagem do eleitorado e da direção do Chega, que agora vai ter uma excelente oportunidade para mostrar se quer ser o Chega que pertence ao ID, junto do partido do Salvini, junto do partido da Marine Le Pen, que apoiaram Putin, que é verdade, foi a escolha que o Chega fez. Não foi eu que a fiz. Já foi a escolha que o Chega apoiar o Putin. Isso é uma conversa que não faz sentido. Não é isso, é o que eu estou a dizer. Isso não é uma conversa séria da sua parte. Mas está outra vez o Chega apoia o Putin. O Chega, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Isso não é sério. O Chega decidiu, sem uma pistola à cabeça, juntar. São os tipos que são infrequentáveis, que são o ID. Até tinha a possibilidade, não de juntar ao PPE, juntar-se ao SCR,
faz parte de um grupo parlamentar, Estamos eurocético razoável. a discutir o nosso país. Eu só estou a dizer que o nosso país que neste momento é mais prioritário. Afinal de contas, gosta mesmo de interromper, já percebi. Deixa-me lá terminar. Não, mas quer dizer, está-me a dizer que o Chega defendeu. Mas não vai ter a oportunidade de falar. Isso não. Isso não é uma conversa séria. Pronto. Há um processo de aprendizagem. Não há ninguém do Chega que defenda a Rússia. Não ataca a Ucrânia. Isso não. Não está a ser coerente, António. Não, mas isso não é sério. Mas isso não é sério. Mas não está a ser coerente. Temos aqui uma conversa séria. Irritou-se porque não o deixavam ouvir e agora está a fazer exatamente o mesmo. Isso não é um processo. Isso não é coerente. Atenção, Miguel. Chega precisa de aprender também a relacionar-se com os partidos que até considera, pelo menos numa parte da retórica, como seus possíveis aliados no futuro. E este caminho, o seu, não é o mais recomendável. Espero que André Ventura não siga o mesmo. Carlos, antes de fazermos uma pausa, quer fazer algum comentário? Eu acho que é importante, se calhar, refocar aqui a discussão. Nós temos problemas no país. Temos problemas com a saúde, temos problemas com a fiscalidade, temos problemas com a educação, temos problemas com a habitação. E problemas que precisam de ser resolvidos. E a obrigação de qualquer partido, quer tenha 1, quer tenha 8, quer tenha 50 deputados, é apresentar boas propostas que resolvam esses problemas e aprovar as propostas dos outros partidos que também sejam boas e que aprovem isso. Mesmo isso é independente de ser seja de qualquer partido. O Chega aprovou cerca de 1/4 das propostas do governo do PS. Na última legislatura, o Chega aprovou 50% das propostas que o PCP apresentou na Assembleia da República. Ou seja, virem dizer agora, nós só aprovamos propostas deste novo governo se nos derem 3, 4, 5 ministérios, é irresponsável. A obrigação que qualquer partido tem, e é a obrigação que nós vamos cumprir e que eu espero que todos os partidos da esquerda à direita cumpram na Assembleia da República, é aprovar boas propostas que resolvam estes problemas que o país tem e chumbar as más propostas. E isso, afirmo aqui de forma muito clara, é independente de sermos chamados ou não para o governo ou de haver qualquer outro tipo Mas uma coisa é ter posição 50 deputados, outra coisa é ter 8. É faz diferença. Não devia fazer a diferença na altura de votar nas propostas se há um partido que diz eu não voto numa proposta boa porque não me chamaram para o governo, porque não me deram um conjunto de cargos, e esse partido é irresponsável. E nós não seremos irresponsáveis. Antes do devia dar a palavra aqui ao Chega. Já vamos voltar à tiveram 2 vezes a palavra, só tive uma. Não, já começou... Só uma. Então, vá. E depois fazemos o intervalo, que é uma questão de justiça, não é relativa. Respondendo ao Miguel, e abstraindo da questão do Putin e da Rússia, que é um disparate, ele faz aqui uma apologia de que nós podemos ser penalizados. Eu digo assim, nós não vamos ser penalizados porque nós fizemos tudo o que estaria ao nosso alcance. Nós dissemos que faríamos um acordo de governo, facultaríamos nomes para fazemos um trabalho sério de união à direita para termos um governo de estabilidade. Quando percebemos que o não é não, dissemos que gostaríamos de ter algum compromisso em relação ao governo, até com a aprovação de vários nomes. André Ventura disse que não queria ser ministro, que não queria que estivesse ninguém do Chega no governo. Quer dizer, eu não posso perceber mais do que isto. Nós temos aqui várias medidas que, em sede de orçamento retificativo, e a Rita Matias seguramente disse isso, que tem a ver com os polícias, guardas prisionais, militares, recuperar o tempo de serviço dos professores, oficiais de justiça, a reivindicação dos enfermeiros, a reforma da justiça, o combate à corrupção, o aumento das pensões, dos salários, a melhoria dos serviços públicos, a redução de impostos das pessoas singulares. Isto, em sede de orçamento retificativo, nós já dissemos, André Ventura já disse várias vezes, que está disposto a apoiar o PSD. Agora, também foi dito aqui por este senhor da Iniciativa Liberal que nós apoiamos as medidas do PS. Quer dizer, nós apoiamos as medidas quando as medidas são boas. Não é porque são do PS necessariamente não têm que ser apoiadas. Ao contrário do PS e do PSD, que chumbaram todas as medidas apresentadas pelo Chega, que foi o partido político que apresentou, teve mais iniciativas legislativas no Parlamento. O PSD aprovou bastante. Eu digo assim, o Chega é um partido em grande crescimento, isso é indiscutível. É um dado assente, o Miguel já o disse várias vezes, é incontornável. O PSD, para mim, é um partido do passado. É um partido que representa uma direita do passado, que está em decréscimo. E nas próximas eleições vai crescer mais e o Chega vai continuar a subir. Eu acho que é o partido da direita do futuro. Não tenho qualquer dúvida quanto a isto. Agora, a penalização aqui, o Miguel diz assim, é do Chega, mas é do Chega porquê? O Chega disse, nós estamos dispostos a ajudar. Nós estamos dispostos. Quando temos 78 deputados do PSD e temos 78 deputados do PS, nós estamos dispostos a ajudar a construir um espaço à direita. Porque não queremos que o PS volte tão cedo. Quer dizer, isto é uma atitude de responsabilidade de Estado. É um espírito de serviço. Nós vamos ser penalizados pelo eleitorado por isto. Ou é o PSD que vai ser penalizado por ter um líder que foi completamente arrogante até e sobranceiro, numa atitude inflexível.
Ele podia dizer antes das eleições, até podia dizer, Miguel, tenho aqui um cordão sanitário com o Chega, não sei por que razão, porque acham que nós somos pintados de vermelho, temos um rabo comprido e temos outras coisas, outros sinais físicos que eu nunca identifiquei ninguém do Chega, mas até admito isso. Dissesse assim, temos um cordão sanitário à direita em relação ao Chega. No concreto, o resultado eleitoral que nós temos aqui à frente, não há um grande desequilíbrio. O PSD está refém do PS. E em qualquer altura, o PS deita abaixo o PSD e o Governo. E o Chega? Não, Chega em qualquer altura. Tem que ser o PS e o Chega. Não, mas não podia. De acordo com os dados, nós tínhamos quase 140 deputados à direita. Mas o Partido Socialista sozinho não consegue derrubar o governo do PSD. Com o PSD, tivéssemos um acordo CDS e Iniciativa Liberal e Chega. Todos os partidos. O Chega vai ajudar o PS? Todos os partidos serão chamados. O Chega vai ajudar o PS? Esse é o raciocínio que está... O Chega ajuda o PS ou não? Pode até fazer algum sentido. O Chega vai ajudar o PS a derrubar? O Chega não vai ajudar o PS a derrubar o governo do PSD? O Chega não tem nada com a esquerda, nem com o PS. Não vai ajudar. Desculpa lá. Quem faz acordos com o PAN é o PSD. Não é o Chega com o PS. Está completamente equivocado. Mas afirma então que o Chega não vai derrubar o governo do PSD com o PS. Com o PCP ou com quem quer. Faz acordos com toda a gente. O Chega não se junta ao PS para derrubar o governo do PSD. Não se junta a ninguém. O Chega eventualmente estava disposto a ajudar a fazer um governo consolidado e estável durante 4 anos à direita. Mas se o Chega não se juntar ao PS, o governo é estável. Até lhe diria mais. Porque só se o PS e o Chega se unirem é que derrubam o governo do PSD. Se me permite concluir o que eu estava a falar. Esteja à vontade. Não é um problema de benefício do Partido Chega, é um problema de benefício do país e da população portuguesa que precisa de estabilidade e de crescimento. Muito bem, já vamos voltar aqui à discussão. Voltamos à conversa com os nossos convidados. Miguel, fez sentido aquela noite de ontem, o dramatismo à volta da indigitação? Eu acho que isso é perfeitamente normal, não há aqui escândalo nenhum. O que eu não compreendi foi o Presidente da República fazer questão de dizer que tinha sido o, entretanto, indigitado Primeiro-Ministro a pedinchar que a indigitação ocorresse àquela hora. O Presidente da República tem que perceber que ele é uma instituição, um órgão de soberania, que não pode simplesmente, quando há qualquer assobio na opinião pública, ou na opinião mediática, não era a opinião pública, não tinha tido tempo ainda, o povo português não teve tempo de assimilar aquilo, a opinião mediática a dizer que era estranho, uma coisa já passava de meia-noite, ou antes da meia-noite, e ele achar que aquela heterodoxia mancharia a sua reputação. Teve de dizer que tinha sido Luís Montenegro a pedir-lhe. Era a obrigação dele. A obrigação dele, como chefe de Estado, zelador dos interesses de Portugal, nomeadamente na União Europeia. Se Luís Montenegro vai com outra roupagem, digamos assim, já como Primeiro-Ministro indigitado para a véspera do Conselho Europeu, na reunião do PPE, é a obrigação mínima dele. Ele não tem que dizer às pessoas, num comunicado aos jornalistas, que foi o Primeiro-Ministro que andou a pedinchar uma coisa dessas. Já como não tinha percebido naquela mensagem que ele fez divulgar no site, onde faz uma referência a uma espécie de indigitação informal, que evidentemente não existe na Constituição nem em parte nenhuma, do líder da oposição. Aí estou solidário com o Chega. Estou solidário com o Chega. Obrigado. O Pedro Nuno Santos, líder da oposição, com certeza, mas na medida em que o Primeiro-Ministro diz que não vai ter André Ventura como membro do Governo, André Ventura pode dizer que também ele é líder da oposição, tem um grupo parlamentar grande. E vai ser. E o Presidente da República já, por mais do que uma vez, gosta mesmo de interromper. O Presidente da República, por mais do que uma vez, gosta de diminuir o papel de André Ventura no sistema português. Evidentemente tem as distâncias para com ele, como eu as tenho, mas a verdade é que o povo português, 1.100.000, 1.200.000 pessoas, votaram em André Ventura. Aquela indigitação informal do líder da oposição na figura, na pessoa de Pedro Nuno Santos, é absurda e parece que é, uma vez mais, o Presidente da República a dizer isto está tudo muito complicado e eu quero o menor peso de responsabilidade possível. E não pode ser. O Presidente da República tem agora um papel muito importante, até no tema que nós estamos a tratar há pouco. A estabilidade do país passa não é só pelos partidos, é por ele também. E ele ainda tem muito tempo de mandato até ao fim. Portanto, eu quero um Presidente da República que esteja muito ciente das suas responsabilidades, não tenha medo de exercê-las e que zele pelo prestígio da sua instituição. Não é a dizer que foi o Primeiro-Ministro que pedinchou, coitadinho, que gostava de ir a Bruxelas já com o seu novo brinquedo, que é ser chefe de governo. Isso não pode ser. Carlos Guimarães Pinto, eu hoje já li, já ouvi que foi mais uma vez o Presidente da República a chamar a atenção para Belém. Partilha dessa ideia. Em relação a esse assunto, confesso que são fé diversos que importam um pouco às pessoas e tenho muito pouco a acrescentar aquilo que o Miguel disse. Acho que por vezes o Sr. Presidente da República se excede nas declarações que faz, mas nós já nos habituamos todos a isso. E o António Pinto Pereira partilha dessa ideia? Não, quer dizer, a indigitação só podia ocorrer depois de conhecidos os resultados
de forma completa eleitorais. Não podia indigitar um Primeiro-Ministro sem saber, porque podia acontecer haver um volte-face relativamente até ao ciclo da imigração. Portanto, de acordo com a Constituição, tinha que ser depois de conhecidos os resultados. Como ele fazia uma viagem oficial, o Luís Montenegro, para a Europa hoje, portanto, já queria ir de posse do cargo. Agora, o Miguel tem toda a razão, quer dizer, vir a público dizer coisas destas não lhe fica bem. Como não lhe fica bem várias coisas que teve em relação ao próprio Chega, aquela notícia que saiu no Expresso, praticamente em cima das eleições, a dizer que não queria o Chega no governo, foi uma coisa que caiu mal. Quer dizer, o Presidente da República, e até disse mais, que se iria opor a que houvesse uma mudança interna de líder do partido dentro do PSD. O Presidente da República é o Presidente da República, não é secretário-geral de um partido político. E portanto, não tem que ter... o Presidente da República a não confirmar aquilo que André Ventura disse no final Está a ver, é outra coisa. Do encontro eu sempre ouvi dizer dizer, por pessoas muito chegadas ao Presidente da República, que o Presidente da República queria o Chega no governo. Sempre ouvi dizer isto, desde o dia. Não sejam a rir. Não estamos a rir de si. Se fosse mentira, não dizia. Mas foi a rir do caricato. Foram as forças vivas ou as mortas? Quer dizer, agora, não sei se ele faz isto com outra intenção, se não. Eu dou de barato. Tenho um Presidente da República que, apesar de tudo, é uma pessoa séria, não é? Mas eu ouvi dizer isto no dia em que apresentou a sua demissão o Primeiro-Ministro António Costa. Quando André Ventura vai lá e ele diz-lhe, olha, continua a confirmar que gostava de ter o Chega no governo, e depois faz não é um desmentido, porque ele não desmentiu. Diz apenas que não comenta o que dizem os líderes dos partidos e os partidos políticos. O Presidente da República não faz comentários. Mas podia não ter feito esse anúncio no site da Presidência da República. Quer dizer, são achas que atira para a fogueira que não contribuem para a estabilidade governativa do país. Porque se o Presidente da República tivesse uma atitude, na minha opinião, um bocadinho mais responsável neste momento. Nós estamos aqui todos a discutir questões muito interessantes, o PSD e a IEL e o Chega, mas quer dizer, o cenário é real. Daqui a 7 ou 8 meses podemos ter outra vez eleições. Temos eleições ao Parlamento em junho. Não é, Miguel. Não é só se Chega quiser. Aritmeticamente falando, o PS pode tirar o tapete ao PSD em qualquer momento. Não pode, só o PS, mas Chega. Não pode. De enorme instabilidade governativa. E temos várias eleições, temos as autárquicas, temos as presidenciais, dentro de pouco tempo. Quer dizer, temos outra vez legislativas. É um cenário muito pesado para o país. O país não aguenta. No tempo há pouco, acho que gostava de esclarecer isto. Nós, quando estamos aqui, quando dizia a esquerda não pode roubar o governo. É importante que as pessoas saibam isso. A esquerda sozinha não pode, nem toda junta. O Miguel disse que o Chega atacava um bocadinho o PSD. Um bocadinho? Não, mas é um bocadinho. Já o atacou aqui, se quer o partido passado. É um partido passado. Comprometido com a corrupção do sistema. Da última vez que o PSD fez governo, eu recordo isto aqui porque é importante, fez um corte de pensões absurdo. As pessoas sentiram no bolso. Um enorme aumento de impostos, congelamento de salários dos funcionários públicos, de que eu, como professor da Universidade de Lisboa, fui penalizado, congelamento de carreiras dos professores, de que eu também fui penalizado, incentivo para os jovens emigrarem lá para fora. A partir daí foram. É esse o problema político do Chega? Então eu estou com encerramento dos tribunais. Se esse é o problema político do Chega, objetivo. Se calhar vão juntar à esquerda, afinal, juntam-se mesmo à esquerda para juntar férias. Nessa privatização da TAP, privatização do CTT, sem dúvida, reforma do arrendamento da Solução Cristas. Quer dizer, foi mal. Eu estive nesse governo. Nós não temos. Eu não estou a dizer mal de si, Miguel. Não, mas pode dizer à vontade. Eu estive nesse governo e digo-lhe uma coisa. Se a demagogia do Chega for essa, para a frente, agora está-me a interromper. Então, sair Augusto Santos Silva ou sair André Ventura igual. Mas não posso interrompê-lo, agora está-me a interromper a mim. Então, isto não são direitos iguais. Muito a clarificar qual é o caminho. Clarifica, mas agora deixa-me acabar. Vou interromper os dois. O que estamos a dizer em relação a isto é que o país foi progressivamente definhando. Ao fim de 50 anos de democracia, nós podíamos ter neste momento o país está na cauda da Europa. Podíamos ter um país de maior dimensão. A culpa não é só do PS. Eu diria que, principalmente, a culpa é do PS. Foi o partido que esteve no governo durante 8 anos. Agora, o PSD não tem feito disparates. Nós não temos vários processos de crime que envolvem líderes do PSD e do PS. Esses que assinalou. Lá, eu abro as redes sociais e os jornais e vejo líderes, pessoas importantes destacadas do PSD e do PS envolvidas em processos de crime. Isso é uma vergonha para o país. É uma vergonha. Porque as pessoas, o António consome mais tempo de tudo que todos os outros. Assim, eu não admito que o meu dinheiro seja pago por impostos altíssimos para o Estado para depois andarem a fazer negócios destes. Não são negócios que gerem interesse para a população. António Pinto Pereira, desculpe lá, tenho que gerir aqui o tempo. Não, claro. Há pouco nem ia falar consigo porque consome muito mais tempo cada vez que agradeço a sua delicadeza de há pouco, foi delicado. Há aqui um ponto que é importante clarificar, que não é político, que é matemático. Aquilo que o António disse há pouco, que bastava à esquerda para derrubar um governo do PSD é matematicamente falso. Ou seja, um governo liderado pelo PSD só será derrubado se PS e Chega, em conjunto,
optarem por derrubar esse governo. E isto não é uma questão política, isto é uma questão matemática. Olhamos para a Assembleia da República, olhamos para a Assembleia da República, todos não são suficientes. Não são suficientes, portanto, tem que ser com o Chega. Não são. Só se o Chega se aliar à esquerda é que conseguirá derrubar um governo do PSD. Não é aliar à esquerda. Se o esquerda. Chega vier com essas ideias que apontou aí, com essas críticas, não é aliado à esquerda. que eram foram exatamente as mesmas que a esquerda apontou ao governo do Pedro Passos Coelho, esquerda, PCP, se alinharem nessa perspectiva, aí sim pode derrubar um governo. Foi ótimo o que fez. Mas convém que sejam claros. Claro, é isso. Convém que sejam claros, que digam, nós vamos estar do lado da esquerda nestes tópicos que da esquerda, apontou PCP, aí. Bloco de Esquerda. Exatamente. E em conjunto com a esquerda vamos derrubar um governo do PSD, a não ser que o PSD nos coloque no governo, que é aquilo que têm dito até agora. O que vocês têm dito até agora é, se o PSD apresentar um bom orçamento, nós podemos chumbá-lo porque não estaremos no governo. Isso é de uma responsabilidade tremenda. Não ouviu dizer a ninguém disso. Quer dizer, quem é que lhe disse isso? Mas quem é que lhe disse isso? Disse há pouco. Não disse nada há pouco. Não disse nada há pouco. O que eu disse é que o Chega... A estabilidade não só ouviu depende... o que eu disse. O que eu disse foi que nós estávamos dispostos a fazer uma aprovação de um orçamento retificativo com as medidas que fazem parte do programa eleitoral do Chega. Foi o que eu disse. Nós temos ideias próprias. 2025. E as nossas ideias, por exemplo, na justiça e no combate à corrupção, o PSD não tem nada. Tem um projeto completamente negativo. Nunca se preocupou com a justiça. Eu ouvi uma vez de forma muito clara. Diga aqui Rio a dizer que estava muito preocupado com a justiça. Nunca fez nada com a justiça. Acabou de falar do governo de Passos Coelho e o que está a fazer é uma tábula rasa sobre o governo de Passos Coelho fez na justiça. E é a parte que me é particularmente cara. Sabe o que é que foi? Foi fechar tribunais. Porque achava que eram muito caros. E as pessoas têm que apanhar autocarros pobres, com custas altíssimas, para o diagnóstico que faz. Se o diagnóstico faz. Se tiverem medidas que sejam de acordo com o programa eleitoral do Chega, sim. Agora, não é chumbar por chumbar. António, acabou o seu tempo. Não é chumbar por chumbar. Eu até vou mais longe. Se o diagnóstico que faz sobre o que o PSD fez no governo em 2011 e 2015, na justiça, foi fechar tribunais, então digo mais. O Chega não merece governar, nem agora, nem no futuro. Não, Miguel, isso é a sua opinião. E senhores que têm... a sua opinião é a opinião do seu partido. É minha. Não é do meu partido, é a minha. Mas claramente percebe porque é que o Luís Montenegro não quer... E deputados eleitos. Isso é uma conversa que não diz nada. Não chega. Deputados eleitos são tão que o Chega não queria que a sua vontade, a mim não me diz nada. Esta é a Também não frase diz nada. Isso é igual. Esta é a frase certa. E esse discurso demonstra o porquê do PSD não querer... Muito bem. Obrigado aos três. Terminou o tempo. A partir de agora vou ficar sem microfones. Obrigado.